Olá pessoal, eu sou o Luiz da vivenciaemcura.com.br e estou fazendo mais um vídeo da série das constelações familiares para você saber e entender um pouco mais sobre esse método. E vou apresentar um estudo de caso real de um atendimento que eu fiz, onde a pessoa trouxe a questão de uma indefinição profissional. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre esse estudo, mas antes quero começar falando um pouco sobre a constelação, porque esse vídeo é feito para vários públicos, vai ser assistido por pessoas que já conhecem as constelações, já participaram, já sabem o que é, e outras tantas que nunca ouviram falar. Então é um método terapêutico onde a gente faz a representação de uma questão trazida pela pessoa. Isso pode ser feito em um grupo, onde tem ali várias pessoas, digamos que seja uma questão de relacionamento, uma questão profissional, uma questão familiar. Após um levantamento prévio, o terapeuta pode sugerir para aquela pessoa escolher representantes, digamos, por exemplo, para ela, para o pai, para a mãe, o irmão, se for no caso de trabalho, para um chefe, algumas pessoas. Ela escolhe pessoas que estão ali naquele grupo, que não a conhece, ela nunca viu essas pessoas, e pede para elas representarem ela própria, pai, irmão e assim sucessivamente. Posiciona essas pessoas ali onde o evento está acontecendo, normalmente num salão, e senta para assistir. A partir daí, acontecem várias coisas. Um dos princípios nos quais as constelações se fundamentam é que um campo ocupa mais de um lugar ao mesmo tempo, diferente do que a gente conhece na física cartesiana tridimensional. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas na ótica dos campos, os campos energéticos, os campos vibracionais, um campo ocupa mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é provado cientificamente por experimentos da física quântica. Então, o que acontece? Nós temos um campo que é o nosso corpo. O campo energético mantém esse corpo funcional. Por que que um elétron que está na beirada do nosso corpo não pula para fora do ambiente? Porque eu tenho um campo eletromagnético que mantém o meu corpo. Então, na base da estrutura do eu, do ego, é meio assim fácil a gente perceber isso. Mas olha o que acontece. A gente também está inserido num campo familiar. Então, assim como eu tenho o meu campo pessoal, cada um de nós tem um campo familiar, de uma estrutura, uma alma da nossa família. Pode usar esse termo, um campo. Muitos termos são usados. Tem também um campo do país onde a gente vive, da sociedade, muitas vezes grupos, uma empresa, e assim sucessivamente. Então formam-se sistemas. Então, dos nomes modernizados que as constelações vêm ganhando, inicialmente mais como constelações familiares, passaram a ser conhecidas também como constelações sistêmicas, sendo que as famílias são um desses sistemas. Então, quando a gente bota aquelas pessoas e as empossa do campo, por exemplo, da nossa família, é muito interessante, chega a ser realmente impressionante, como aquelas pessoas que estão ali representando pessoas que elas não conhecem, nunca viram, não sabem a história, começam a sentir coisas que aquelas pessoas as quais elas estão representando sentem. A partir daí, é possível fazer uma série de movimentações nesse campo de movimentos, alguns pequenos ritos como inclusões, reconciliamentos, reverências. Isso se reflete nas pessoas que estão sendo representadas. Além do que, tem um fator diferencial muito grande, muito interessante, que o fato da pessoa estar assistindo à representação da própria vida dela, digamos assim, muda muita coisa. Traz novos pontos de vista, possibilidade de insights e uma série de desdobramentos. Algo bem interessante. Há outras formas também da gente fazer essas representações. Além das pessoas, já é muito conhecido, muito comum, a gente utilizar bonecos. A gente imposta aqueles bonecos das pessoas. Ok, os bonecos não falam. Mas é o seguinte, quando a pessoa monta aqueles bonecos,
ela dá uma estrutura para eles. Então, não existe forma sem conteúdo. Por exemplo, se eu mostro para você um violão, o que você vai me dizer? Para que aquele violão serve? Para tocar, claro. Você pode, num caso de necessidade, dizer que ele serve como um remo, ou como uma arma para você tacar na cabeça de alguém. Você não pode, assim, são casos extremos, né? É uma variação da elasticidade que aquela forma permite. Isso também acontece nas nossas vidas, né? A gente tem algumas formas de ação. Dá para agir com a certa elasticidade um pouquinho fora, forçando a barra. Mas aquelas configurações, por exemplo, a configuração de pai e filho, ela demanda uma série de questões. De casal, a mesma coisa. De amigos, de chefe, subordinado, e assim por diante. Então, se aquilo tiver em disfunção, merece um acerto. Então, voltando na história do violão, você não pode, por exemplo, dizer que o violão serve como meio de transporte, para você subir em cima dele e sair andando por aí, surfando, ele te levar para algum lugar. É uma disfunção. Então, o que acontece? Quando uma pessoa coloca um campo, quer seja de pessoas, com boneco, ou com outros tipos de âncoras, de representações, ali a gente já faz muitas leituras do que está acontecendo na vida dela. E uma das maravilhas das constelações familiares é que quando a gente olha para a pessoa enquanto parte de um sistema, a gente vai além do ego, além da personalidade. E isso é muito bom. Para quem já se trabalha, para quem faz terapia, sabe muito bem que o quanto é difícil, às vezes complicado, complexo, quando a gente está trabalhando questões nossas, mas parece que a gente está lidando com forças maiores do que nós. A gente sabe que tem que mudar, a gente tem recursos, a gente tem ferramentas para mudança e ainda assim não consegue. Então, quando a gente tem uma abordagem sistêmica, é muito interessante, porque muitas vezes vem exatamente o socorro que faltava. Porque a gente olha para o sistema como um todo e a gente vê que a gente é só uma parte de uma engrenagem muito maior. E quando essas engrenagens são acertadas, são colocadas no lugar, isso ajuda a gente muito, profundamente. Por exemplo, no caso de uma colocação de bonecos, a primeira coisa a gente olha o que é aquela forma, digamos entre aspas, o que é aquele violão que deveria estar sendo usado para tocar, qual a disfunção que ele está exercendo. A pessoa está tentando usar o violão de abanador. Não tem jeito. Então a gente faz essas recolocações. Eu estou usando essas metáforas aqui. Assim que a gente partir daqui a pouco para o estudo de caso, algumas coisas vão ficar mais concretas para quem nunca viu essa história. Para quem já viu, a gente pede essa paciênciazinha que a partir de agora vai vir o estudo de caso. Foi necessário essa introdução mínima para quem ainda não tinha noção alguma. Olha o que acontece. Existe uma plataforma, eu estou mostrando aí essa plataforma para vocês, que permite a gente fazer constelação online. Ou seja, eu posso te atender do meu espaço de atendimento, você está na sua casa, no seu local de trabalho, desde que esteja tranquilo, você possa ficar lá à vontade, qualquer lugar do mundo, a gente vai entrar e nós dois vamos acessar essa mesma página nesse mesmo momento. Vamos estabelecer uma comunicação via Skype, via telefone ou pela própria chat da plataforma, onde a gente possa se ouvir um ao outro. E nós dois vamos poder operar esse campo, como eu estou fazendo. A gente vira ele de um lado para o outro, acrescenta coisas, traz coisas a esse campo. E a partir daí a gente vai fazer uma primeira leitura de que forma que você posicionou essas coisas em relação à questão que você trouxe. Vou fazer só um preâmbulo antes, porque isso aí já é o campo posto pela cliente. Mas só para você entender, esse campo ele pode estar zerado. Então o que acontece? Criar um novo campo, só para te mostrar o que acontece. Nesse campo, a gente tem possibilidade de inserir pessoas, caracterizar essas pessoas, alguns elementos que representem coisas, por exemplo, uma cobra muitas vezes representa perigos, coisas a se manter a atenção. Um muro pode significar obstáculos,
pesos, e a gente pode mexer esses elementos, posicioná-los. Esses representantes de pessoas, eles podem exercer vários tipos de posição dentro do campo. Nas constelações, por exemplo, quando alguém está deitado, representa alguém que já morreu. A gente pode botar um representante para fazer um movimento de reverência, movimento de bênção. Enfim, a gente pode fazer muitas coisas. Podemos acrescentar imagens do nosso próprio computador, fazer uma busca na internet. Então tem uma série de recursos. Eu quero mostrar para vocês um estudo de caso real, um atendimento real que eu fiz com o tema de uma indefinição profissional, para vocês verem como isso funciona. E esse campo que a gente está usando aqui, dessa plataforma, o CoachSpace, ele é tão interessante que mesmo quando eu faço um atendimento presencial, eu não utilizo mais bonecos. Eu gosto de utilizar esse campo, porque eu acho que tem muitas vantagens em relação aos bonecos. Além desses elementos, uma série de caracterizações que são bem interessantes, alguns tipos de registros, e a gente vai ver isso na prática. Então, esse caso aqui em específico foi um atendimento presencial realizado. Eu me sento com a pessoa junto com o computador, a gente com 2 mouses, na hora que é para ela mexer, ela mexe. Quando é para eu mexer nas coisas, eu mexo com o meu mesmo mouse e a gente vai conversando. Então, o que acontece? Essa cliente, em específico, ela trouxe uma questão ligada a uma indefinição profissional que ela estava vivendo. Ela tem um emprego público, que ela tem um salário bem razoável, que ela está satisfeita. Exerce uma função que ela acha razoavelmente interessante, mas ainda assim tem alguma insatisfação dentro dela. E ela está pensando em novos rumos, o que fazer, novas coisas, ou se dedica lá para atingir, né, funções, chefias, ou se toma outros rumos, enfim. Ela está nessa indefinição interna. Foi essa questão que ela trouxe. A gente conversou inicialmente sobre essas coisas, e uma vez conversado, a gente decidiu colocar esses elementos que estão aí. Primeiro a gente definiu os elementos, depois ela posicionou esses elementos dentro desse campo. Então o que acontece? A única alteração que eu fiz aqui para mostrar esse estudo de caso para vocês é nessa figura aqui do brasão da República que eu coloquei aí, identificando, né, digamos assim, um órgão público genérico para o nosso estudo aqui. Mas na hora que a gente fez, essa aí foi a única alteração. A gente achou o símbolo do órgão específico no qual ela trabalha. Só tirei isso aí para ficar mais preservado, sem identidade dela, na demonstração desse estudo de caso. O resto está tudo da mesma forma. Inclusive, aonde foi colocado essa representação do órgão dela, está tudo igualzinho, no mesmo tamanho, na mesma proporção, no mesmo lugar. Então, olha o que acontece. Pedi para ela colocar no campo, ela própria, ela escolheu essa cor aí para ela, e inclusive para o órgão dela estava a mesma cor. Por isso que eu dei uma mexidinha aí no brasão da República, para ficar como na realidade ficou o órgão dela, que tinha a mesma cor que ela escolheu para ela. Então também ela tinha a insatisfação, que foi representada aqui na balança. Esse sapinho no mundo era o interesse que ela tem por biologia. Lá atrás, aquele relógio estilizado, a história, que era uma área de interesse. Então, além do que ela estava exercendo, ela disse que tinha interesse em biologia, na história. De alguma forma, a área de assistência, que está representada nesse globo, com a mãozinha aí em volta do mundo, alguma coisa na área de assistência às outras pessoas, e a psicologia, também representada aqui pelo símbolo tradicional aí da psicologia. Além disso,
a gente colocou, como ela estava muito em definição, essa bolinha aqui, essa esfera, representando outros rumos, além desses todos aqui que ela já tinha identificado. Então ela não sabia ao que se dedicar. E ela colocou essas figuras da forma que está aí. Ela mexeu, posicionou e fez. Então aqui, quando a gente foi fazer a nossa primeira análise, algumas coisas ficam demonstradas para a gente. Então a gente começa num trabalho como esse perguntando o que a pessoa está vendo, o que a gente vê. O que a gente vê exatamente aí atrás? Primeira coisa clara aí, a história está fora do campo. Foi a única coisa que ela colocou fora do campo. Na constelação, nessas leituras, a experiência aí de algumas décadas mostra algumas coisas para a gente que já foram comprovadas. Existem alguns princípios básicos, né? Um deles, o que está para trás tem a ver com o passado. Então, o que acontece? A insatisfação, ela colocou para trás. Então, a insatisfação que ela tem é algo ligado ao passado, a leitura que a gente faz. A história também é algo do passado, mas já está fora do campo. Enquanto isso não está definido, muitas vezes uma coisa pode estar clara na nossa cabeça, mas não fica. Esses dias eu li um livro muito interessante, onde o autor ele fala que a cabeça não é o lugar adequado para a gente ter determinados tipos de pensamento. E eu acho isso bem interessante, realmente. Tem pensamentos que, para a gente tê-los corretamente, a gente tem que trazer para o papel. Então, a mesma coisa, quando a gente monta uma representação como essa aqui, é muito interessante a pessoa poder ver. Uma coisa está aquele nuviado na nossa cabeça. Quando ela montou, fica claro que a história é algo para ela que já está fora. Quando ela não coloca isso, aquilo ainda vai estar ocupando lugar na cabeça. Ela botou a biologia aqui próximozinho dela, um pouquinho para a direita. Lá na frente a psicologia, a ajuda aos outros e os novos rumos. Isso aqui foi o primeiro cenário. A gente fez algumas leituras, falou algumas coisas a mais e partimos para algumas soluções. Alguns movimentos, melhor dizendo, de busca de insights e, se possível, que acontece algumas vezes, algumas indicações de solução. Algo que a gente já sabe pelo estudo das constelações com milhares de pessoas ao longo das décadas, que as questões de realização financeira e profissional têm influências bem específicas, até poderíamos dizer, profundas, ligadas à mãe e a pai, cada um com influência de uma forma. Então, sabendo, fazendo um levantamento um pouco da história dela, testei o primeiro palpite de uma questão com o pai. Por quê? O pai está muito ligado ao nosso ir para o mundo. A mãe está ligada com o nosso movimento de abertura e recepção para a prosperidade, para a riqueza, para a abundância, porque ela é a nossa primeira fonte de prosperidade, de abundância, dela que a gente se alimenta. Então, todo o nosso histórico de relação com ela tem a ver com a nossa abertura ou não para isso. E a relação com o pai tem a ver com o ir para o mundo. Já viu que interessante como é que uma mãe pega uma criança no colo? Ela pega a criança, traz para o peito, acolhe. O que o pai faz? Pega a criança no peito e joga para cima, né? Brincar com ela, ou seja, vá para o mundo. E ela estava nesse momento de indefinição. Como é que eu defino a minha vida profissional? A gente então trouxe o pai dela para o campo. Coloquei o pai dela no campo e o que acontece? O pai dela faleceu quando ela tinha 2 anos de idade. Olha que interessante. Isso é algo claro, ela já sabe, já havia tratado isso em diversas terapias, já havia elaborado isso mentalmente de diversas formas, mas quando a gente trouxe isso dentro do campo, foi muito diferente e muito emocionante. Esse foi um momento, normalmente eu congelo, duplico o campo para a pessoa ter depois registrada as imagens principais. Então não foi colocado inicialmente nessa posição. Trouxe o pai para dentro do campo, a gente afastou o emprego atual
E após uma série de movimentos, uma série de palavras de poder que foram ditas, de encaminhamento, chegou nesse momento que eu achei e julguei que seria bem interessante ser registrado. Que é o momento na hora onde ela abraça esse pai, que ela teve muito pouco dele, e recebe dele o que ela não pôde receber até então, porque teve essa quebra. Então, embora ela soubesse disso racionalmente, na hora que isso está representado no campo, ela pode receber essa força que ela não absorveu no desenvolvimento natural da história dela com o pai. É algo muito interessante, é muito marcante, que é justamente a força que está faltando para ela nesse momento, de definir, de ir para o mundo, de escolher, de tomar a frente, de fazer acontecer. É onde ela está estagnada. Então ela recebeu dele nesse momento, ela se emocionou bastante vendo isso aí. A gente pede para a pessoa respirar, para internalizar a recepção dessa força. E foi algo bem interessante. Vou fazer um movimento aqui nesse campo que ocorreu no dia, na hora lá. Depois que isso foi feito, não lembro exatamente a sequência de todas as coisas que aconteceram, mas houve algo bem interessante. Uma despedida desse pai. Porque o que acontece? Uma criança cujo pai falece quando ela tem 2 anos de idade, isso no campo de percepção de uma criança é muito confuso, porque ela ainda, nessa idade, pode confundir a presença do pai físico, real, com uma presença energética, espiritual dele de alguma forma. Ela pode senti-lo através de sonhos, ela ainda não tem uma informação clara, de repente, que ele morreu. Isso, numa fase dessa de formação, é muito marcante na vida de uma pessoa. Então, outra coisa que a gente fez nesse dia foi a despedida desse pai, o enterro. Então, ela precisou vê-lo nessa posição deitado, pedir no dia que ela mesma se posicionou ajoelhando, abaixou a cabeça para olhar para esse pai nessa posição, e a gente fez um zoom. Eu lembro que ficou uma imagem bem semelhante a essa aqui. Isso aí estava um zoom assim no rosto do pai. Pedi para ela nessa hora, algo que eu posso fazer tanto na sessão presencial quanto na sessão online à distância, ela passou os 2 dedos na tela, na posição do rosto desse pai, fechando os olhos dele, que representa quando você realmente fez o desligamento e deixou aquela pessoa em paz com a situação e com a história. Você ainda não está lançando um pensamento de querer mais algo. Você fechou aquele campo. Foi algo também bem interessante, bem marcante, quando isso ocorreu. Esse foi, então, um momento bem forte. Após esses 2 movimentos, dela receber do pai o que não havia recebido, de poder fazer essa despedida, a gente fez uma série de movimentos dentro desse campo, acertando algumas coisas, até chegar a essa imagem final aqui de solução. O que acontece? Vocês podem ver que nessa imagem a história já não aparece mais. A gente tirou a história, já estava fora do campo. Ela mesma falou também para tirar a biologia, que ela entendeu que era mais uma divagação. Colocamos o pai já fora do campo, com um anjo, que já o levou para o astral. 2 arco-íris, um lá atrás, representando a imensa vida, a força de onde tudo vem, e lá na frente outro arco-íris, porque o mundo, o universo é redondo. A gente vem do grande mistério, volta para o grande mistério. Então esses arco-íris aí estão representando isso. O trabalho dela a gente deixou ao lado dela, um pouco para trás, um pouco para o passado e também um pouquinho para frente. Porque é algo que ela pode fazer essa transição sem algo radical, sem largar isso de vez. Ela pode, inclusive, se for o caso,
concluir uma fase lá, aproveitar a aposentadoria, ou realmente só largar isso em definitivo, quando as duas coisas que ficaram, mais os novos rumos lá na frente. Então, o que ficou claro para ela? A assistência ao próximo, ao outro, a psicologia junto com a assistência, que é algo que pode andar bem lado a lado mesmo, e aquela bola dos novos rumos ganhou um colorido especial, um verde, tem uma série de significado também as cores, e também saiu do chão. Se você lembrar lá na imagem inicial, a gente voltando nela, essa bola era pequenininha e escura. Quando a gente chegou na imagem de uma solução, para ela fixar isso dentro do inconsciente dela, esses novos rumos cresceram, saiu do chão, deu uma impulsionada, está fazendo um link, um equilíbrio entre a assistência ao próximo e a psicologia, e também saiu do campo aquela balança da insatisfação. Então, assim, a gente percorreu a história dela, fez alguns ritos de acerto, aquele rito de receber do pai, de fazer o desligamento energético, emocional, psicológico daquela espera, porque a gente sabe isso racionalmente em algum nível, mas a gente ainda fica esperando. E é como ela chegou no início da sessão. Está esperando algo acontecer na vida dela, nessa parte de ir para frente, de fazer acontecer no financeiro, no profissional, e fica estagnada. Chegamos a essa imagem aí. Espero que vocês possam usufruir desse conhecimento, como eu venho usufruindo, se beneficiar dele, como eu tenho me beneficiado e vejo as pessoas se beneficiarem. Procure na sua cidade se tem grupos de constelação. Se não tiver, você tem essa possibilidade de fazer os atendimentos online. Vê as referências que eu estou colocando nos links aqui embaixo. Coloque os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões. Descreva, compartilhe as suas experiências em constelação. Isso ajuda as outras pessoas a procurarem por esse conhecimento, por esse recurso, e a gente construir realmente um mundo melhor. Dê o seu joinha aí no vídeo, compartilhe no Face, mande por e-mail aí para os amigos, inscreva-se no nosso canal. Gratidão, até os próximos vídeos.